Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Somente uma terra que clama, que chama, seja luz, por favor, que clama, que chama a presença do Deus Todo-Poderoso, consegue perceber o grande mistério que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, e eu quero que você entenda, aquilo que Deus tem preparado para você é hoje. Aqueles que amam a Deus, eles recebem hoje, eles recebem no momento que eles adoram, no momento que eles clamam, no momento em que eles entregam as suas vidas diante do Senhor. Algo sobrenatural acontece. Ei, a vida de um homem é mudada, a vida de um casal é mudada, um casamento, uma história, uma família é completamente transformada quando a terra clama, quando você lá no seu lar fala assim: a minha esposa não está na igreja, o meu marido não está na igreja, os meus filhos estão completamente perdidos, os meus pais são perdidos. Mas no momento em que você se entrega a Ele, e chama, e clama, e entrega a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, algo sobrenatural acontece. E eu quero já profetizar sobre a tua vida. É hoje, é hoje, é hoje. Os céus ouvem a tua oração, os céus ouvem o teu clamor, os céus ouvem, e eu declaro que em nome de Jesus algo vai acontecer dentro da tua casa, porque hoje foi selada essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. Falando em terra clamar, falando em mistérios, falando na presença do Deus Todo-Poderoso se manifestando de uma forma sobrenatural. Eu acredito que não tem nada mais impactante do que o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é sobrenatural, né? Por mais que a Bíblia inteira ela seja a palavra de Deus, pensa em algo que bate, né? Vem diretamente da batida do coração de Jesus. Foi aquele homem que, ao andar ao lado de Jesus, ele podia reclinar a sua cabeça no seu peito e ouvir as batidas do coração. Um homem que teve um contato, uma amizade sobrenatural com o próprio Deus. Portanto, ele traz mistérios, traz segredos sobre o seu evangelho, sobre a sua escrita, que muitas das vezes nós não vemos nos outros evangelhos, que muitas das vezes nós não vemos, né, em outras cartas, mas nós vemos algo sobrenatural. Eu vejo que quando Moisés ele começa o Gênesis, ele começa sobre o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João, quando começa o seu evangelho, ele vai antes do princípio. Ele vai falar que no princípio era o verbo, ou seja, muito antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já existia, o verbo já existia. Então ele vai lá no princípio, ele vai lá antes do princípio do homem, antes do princípio de todas as coisas, antes do nosso tempo contável. Ele vai no tempo eterno e vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas através do verbo, através de Cristo. Está entendendo? Ele vai muito mais além, ele vai muito mais profundo. E hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos rodar alguns evangelhos, mas eu creio que Deus tem algo sobrenatural para essa noite. Evangelho de João, capítulo 20, verso 8. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Você pode repetir? E viu e creu. Nós muitas das vezes somos assim. Nós somos, pessoas que precisamos ver para crer. Ver para crer. Está entendendo? Mas existe algo muito forte no Evangelho de
de João que poucas pessoas percebem. Mas eu quero começar do início. E tudo se iniciou numa quinta-feira. Tudo se inicia na quinta-feira. E aí você vai falar assim, quinta-feira? Que quinta-feira foi essa? A quinta-feira em que eu me lembro da música que coloquei no início do culto. A música de Fernando Abreu. Na mesa o pão e o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição, Ele abençoa e parte o pão. Uma quinta-feira Jesus ele se reúne com os seus discípulos. Numa quinta-feira Jesus se reúne com os seus amigos. E eu creio que ali mulheres, homens, aqueles que seguiam Jesus de perto. E Jesus estava abrindo ali o coração para eles e dizendo: ei, esse pão aqui, ele representa o meu corpo que vai ser dado por vocês. Esse pão aqui, ele representa o meu corpo que vai ser moído por cada um de vocês. Esse vinho, ele representa o meu sangue que vai ser derramado por cada um de vocês. E eu vejo que Jesus, sabendo ali quem estava do seu lado, discípulos que em poucos minutos desapareceriam. Aquele que falou: não, ninguém vai te colocar a mão, porque vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ele fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. A verdade é essa, né? Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Está entendendo? Não, eu jamais vou te negar. E Pedro nega. Ele está ali ao lado de um homem que está colocando a mão no pão com ele, mas ele sabe: esse aqui vai me entregar por 30 moedas de prata. Esse aqui vai me entregar por muito pouco. Ele sabia quem estava ali. Ele sabia que muitos daquele que ele se dedicou 3 anos e meio da sua vida ensinando, cuidando, trabalhando em prol deles e falando: ei, vocês têm chance de mudar a história. Vocês são chamados por mim para que vidas sejam completamente transformadas. Eles talvez duvidariam no momento em que visse todo o sofrimento que ele iria passar, em que visse toda a dificuldade que ele teria que enfrentar. Por isso ele já estava alertando. Quando a gente ouve essa passagem escrita, você começa a refletir a respeito daquilo ali. Jesus ele se levanta com os seus discípulos, eles cantam uma canção e partem para o Getsemane. Eles cantam uma canção que eu não sei qual é, mas eu fico: meu Deus, como será essa canção? O que será que eles cantaram naquele dia? O que será que foi falado? Mas quando nós vemos o Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver que alguns historiadores eles vão dizer que aquilo foi escrito quando Jesus estava no caminho de Getsemane. Ele tinha se levantado com os discípulos. Eles estavam indo ao caminho de Getsemane. Os discípulos estavam apavorados, porque eles sabiam que algo de ruim viria. Eles sabiam que algo viria e Jesus já tinha alertado para eles. Mas Jesus começa a falar para eles assim: ei, não se turbe o vosso coração. Não se perturbem, não se amedrontem diante das coisas que estão para acontecer. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E eu estou indo para preparar a morada. É necessário que eu prepare o caminho. É necessário que eu morra para que vocês possam ter a vida eterna. É necessário essa morte, é necessário essa dificuldade. Jesus estava acalmando o coração deles e dizendo: ei, é necessário que o preço seja pago. Chegando no Getsemane, João capítulo 18, Judas, que tinha saído no meio da ceia, aparece com soldados, com discípulos, amigos do sacerdote. Jesus estava para trair Jesus. E aí acontece algo sobrenatural. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: ei, a quem vocês estão buscando? A quem vocês buscam? E aqueles homens respondem: a Jesus o Nazareno. Aí Jesus responde: sou eu. E a Bíblia diz que aqueles homens, ao ouvir a voz de Jesus,
recuou e caiu por terra. Jesus cheio, acho que exagerou no poder ao dizer sou eu. Jesus estava dizendo aquele grande eu sou, aquele poderoso que no meio do deserto fala com Moisés, aquela sarça ardia, queimava, e Moisés fala assim: e quem eu digo que me enviou? Quem é o Senhor? Aí ele diz: diga que o grande eu sou. Aí Jesus fala: sou eu sou o Deus Todo-Poderoso, a quem vocês procuram, a quem vocês pensam que podem matar. E aqueles homens não resistem e caem por terra. Jesus pergunta novamente: ei, a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Aí Jesus já olha e fala assim: ei, vocês procuram a mim, então nada façam a esses outros. Vocês vieram me prender, então nada façam a esses outros. A lição que eu aprendo com João 18:4 é que Jesus estava te dando uma chave e dizendo assim: ei, o teu inimigo não pode contra você. O inimigo das nossas almas, ele pode tentar. O inimigo das nossas almas, ele pode dia após dia vir contra você. Mas eles têm que entender: Jesus já disse: sou eu, o Deus Todo-Poderoso que te protege. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso que é por você. Então o teu inimigo não tem poder. Por mais que o inferno venha, por mais que o inferno se levante contra a tua vida, acredite, foi o grande eu sou que te chamou. Foi aquele que subiu já te sempre, sabendo que o preço tinha que ser pago para que você pudesse vencer, para que você fosse mais do que vencedor. Está entendendo? Então não teme diante dos inimigos, não tema diante das situações adversas que venham contra você. Simplesmente continue crendo: o grande eu sou me chamou, o grande eu sou me enviou, o grande eu sou me chamou para uma grande obra e eu não vou parar. Ei, talvez a sua dificuldade, o seu problema sejam problemas familiares, talvez sejam problemas com as drogas, problemas com a bebida. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele é por você e Ele te dá forças para vencer a cada problema, a cada dificuldade, a cada situação que você tem enfrentado. Isso era quinta-feira, ainda na madrugada de quinta para sexta, Jesus ele é preso e passa por várias sentenças de morte, vários julgamentos, 3 julgamentos para falar a verdade. Julgamento de Caifás, de Anás, de Pilatos e o julgamento do povo. Jesus vai para um lugar, eles tentam achar acusação contra ele, não encontra. Vai para outro lugar, esse homem não é um criminoso, eu não posso fazer nada. Ei, vai para outro lugar, entrega para o outro, entrega para um, entrega para o outro, e aí? Nada. Não acharam nada contra Jesus. Na sexta-feira, Barrabás que era um criminoso. Alguns dizem que ele era de uma tribo religiosa. Era assaltante. E no meio de um tumulto ele acaba matando um homem e é preso. Mas agora as pessoas dizem: ei, nós podemos libertar um preso, porque a Páscoa está aí. Então nós podemos dar direito ao povo de que alguém seja livre. Nós podemos colocar Jesus, quem é esse homem aí, que alguns dizem ser Deus. Esse homem aí, que nunca fez mal a ninguém. Nós podemos colocar Barrabás. E alguns vão dizer que Barrabás não era um homem qualquer. Barrabás, ele era filho de alguém grande do Sinédrio. Para você que não sabe, Barrabás, o prefixo Bar, ele significa que é filho de. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bartolomeu, filho de Talmóia. Então Barrabás era filho de Ramão, alguns dizem. Mas quando você vai no... esqueci qual é o idioma.
Não é hebraico, aramaico. Quando você vai no aramaico, Barrabás significa filho do pai, filho do Abba. Quando você entende que o filho do Abba estava diante do filho de Deus, ou seja, a criação pecadora, assassino, ladrão, aquele que não prestava, aquele que merecia a morte, estava do lado de Jesus, que não merecia a morte, que a cruz não era para ele, mas naquele momento eles dizem: ei, a quem vocês querem que nós crucifiquemos? Quem é que vai morrer hoje? E as pessoas escolhem a Barrabás para ser livre, e Jesus para ser morto. Na verdade, Jesus estava substituindo os filhos do Pai. Na verdade, Jesus estava substituindo já em Barrabás a mim e a você, porque nós é que estávamos condenados, nós é que éramos esse homem aqui, Barrabás, filho do Pai, filho de Deus, filho do Abba, mas que estava condenado à morte por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas. Barrabás era você, Barrabás era eu, mas Jesus, diante do povo que se diz a voz de Deus, Jesus diante daqueles que Ele curou os filhos, ressuscitou os mortos, curou as suas lepras, sarou as suas feridas, alimentou aquele povo ainda assim gritou: crucifiquem a Jesus. Aí você vai falar assim: povo mau, cruel, povo estúpido, ignorante. Só que nós fazemos a mesma coisa. Todas as vezes que nós, sabendo da verdade, sabendo quem Ele é para nós o negamos, nós pecamos, nós voltamos para as drogas, nós voltamos para a bebedeira, nós voltamos para a pornografia, nós nos voltamos para a prostituição, nos voltamos para o adultério. Todas as vezes que nós dizemos: quer saber, eu não vou mais servir a Deus, eu estou fora da igreja, nós estamos fazendo o que esse povo fez. Crucifiquem a Jesus e libertem a Barrabás, que liberte o velho homem, o assassino dentro de mim, que liberte o velho homem, aquele homem podre dentro de mim, e que Jesus morra. Nós fizemos a mesma coisa que esse povo muitas das vezes, mas ainda assim Jesus veio: eu não desisto de morrer por cada um de vocês, eu não desisto de me entregar por cada um de vocês. E ali Jesus é sentenciado à morte por mim e por você. Após ser espancado, humilhado, a noite toda, cuspido, mais de 400 cortes no corpo. Eu estava vendo, lembrando da peça que a gente estava ensaiando aqui, olha assim, sabe o que a gente tem que fazer? Botar uma cinta, para dar uma moral para o pastor não muito, fazer um chicote, tá entendendo? Porque os algozes, os caras que batiam em Jesus, aqueles homens, eles vinham com chicotes com 3 ou 4 pontas, com lascas de ferro, de osso, batiam. Cada chicotada era 4, 5, 10, 12 cortes no corpo. Cada chicotada era sangue arrancado por causa de mim e de você. Aí Jesus, após uma noite inteira de sofrimento, de apanhar, colocaram um manto sobre ele, uma coroa de espinhos, que pela manhã arrancaram. E quem já se arrebentou, se machucou, sabe como é que é tirar um band-aid, sabe como é que é tirar um pano da ferida. Imagina 400 cortes no corpo, e aquele pano que colocaram sobre Jesus sendo arrancado, todas as feridas se abrindo novamente, o sangue escorrendo novamente, por mim e por você. Aí agora Jesus está no caminho de sua morte, no caminho do Gólgota.
A cruz de Barrabás era muito maior, era muito mais pesada. Aquilo que foi feito para outro homem, aquilo que foi feito para mim, para você, estava sendo colocado sobre os ombros de Jesus. Está entendendo? Essa semana eu vi um desenho e eu fiquei impressionado, porque no momento em que Jesus está na cruz, começa a vir algumas coisas negras sobre a cruz. Todo o pecado da humanidade começa a ser lançado sobre Jesus, até que a tela vai se fechando e fica tudo preto. Meu Deus, foi forte, porque todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele, ao ponto de toda a tela do computador ficar preta. E eu falei, rapaz, esse cara conseguiu ilustrar como todo o pecado da humanidade foi sobre Jesus. Todo o pecado da humanidade estava sobre uma cruz, sobre um homem, ao ponto de a Bíblia dizer que Jesus quase não estava aguentando carregar a cruz. Aí eles olham para um homem chamado Simão Sirineu, um homem que estava chegando naquele lugar para uma cerimônia religiosa. A festa da Páscoa estava por vir. E todos os anos, na festa da Páscoa, os homens vinham de diversos lugares, diversas cidades. Por quê? Porque eles queriam fazer parte do ritual. Então o homem, ele precisava, para entrar no templo, para entrar onde era o ritual religioso, aonde um cordeiro era morto, um animal era morto, eles pegavam uma esponja chamada isopo, espetavam no sangue e rodavam sentido horário, para que aquele sangue pegasse nas pessoas, salpicasse nas pessoas. Porque todo mundo queria ali receber uma gota do sangue do cordeiro, porque aquilo tinha um simbolismo religioso muito grande. Era a libertação do povo de Israel do Egito. O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais e nas becas das portas trazia a libertação para aquele povo. E agora todos os anos eles representavam, através do sangue que era aspergido, através daquilo ali, eles chegavam para aquele ritual. Só que para entrar no templo, as suas vestes eram verificadas. Simão Sirineu com certeza veio de longe, a pé, usando outras vestes. Alguns historiadores vão dizer que no momento em que Simão ele está a 50 passos do templo, pessoal que vai a Israel, eu ainda não fui, dizem que tem uma pedra aonde conta esses 50 passos onde Simão Sirineu estava, tem um desenho, tem uma dedicatória, e os guias turísticos eles explicam. Esses 50 passos onde Simão Sirineu iria para o templo, ele já tinha trocado a sua roupa, colocado suas vestes de linho fino, branco. Com todo cuidado ele saía para entrar, para chegar no templo, olharem as suas vestes e dizer assim: suas vestes estão limpas, você pode entrar. Mas Simão Sirineu começa a ver uma confusão. Tem um homem sendo terrivelmente espancado, tem uma situação difícil acontecendo, e agora ele, opa, rapaz, eu não vou para ali, o negócio é estranho. Mas os guardas, ao verem aquele homem, falam: ei, você, ajude ao criminoso, ao prisioneiro, ajude esse homem aí. Simão deve ter pensado: as minhas vestes não. Eu vim de muito longe para receber uma gota do sangue do cordeiro. Eu vim de muito longe para entrar no templo, né, e fazer parte do ritual. As minhas vestes não, mas eu fico pensando que talvez, ao ser constrangido pelos homens, Simão ele foi muito mais constrangido pelo olhar de Cristo. Eu imagino Cristo olhando para aquele homem e ele falando assim: rapaz, tem algo diferente nesse prisioneiro, tem algo diferente nele. Por mais que os homens tenham o constrangido a ajudar a carregar a cruz, ele sabia o que ele teria que fazer. Ele sabia que ele iria perder a oportunidade do ano de ter uma gota do sangue do cordeiro. Só que o que Simão Sirineu não fazia ideia é que ele estava ganhando a oportunidade
de ser banhado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de ser completamente cheio da graça do Deus Todo-Poderoso. Ao Simão ir ajudar Jesus, ele não recebeu só uma gotinha do sangue do Cordeiro, não de um animal comum, mas ele recebeu a gota, derramado sangue do próprio Jesus. Ei, Simão foi abraçado pela graça, Simão foi abraçado pelo amor envolvente de Jesus. Eu creio que aquele homem, ao chegar em casa, talvez ele falou assim: filho, porque a Bíblia ela fala muito pouco sobre Simão Cirineu. A Bíblia só fala que ele era sirineu, ou seja, da cidade de Cirene, e que ele era pai de Alexandre e de Rufo. E lá na frente Paulo vai falar: saudem a Rufo. Quem são os caras? Quase não se fala. Aí o pessoal vai falar que Rufo, um dos filhos de de Simão Cirineu, era um dos estudiosos da Torá, da Taná. Era um dos estudiosos da vinda do Messias. E aquele homem, ao chegar em casa, talvez ele tenha chegado frustrado, sua roupa toda suja debaixo do braço. E aí, pai, como foi o sacrifício? Como foi lá a festa da Páscoa? Filho, infelizmente eu não pude entrar no templo. Filho, no meio do caminho tinha um homem sendo massacrado, humilhado. E os soldados me obrigaram a ajudá-lo. Mas pai, o que esse homem fez? Não sei. Todo mundo dizia que ele curava as pessoas. Todo mundo dizia que ele dizia ser o rei dos judeus. E o que ele falou? Filho, ele não falou nada. Ele foi sentenciado à morte, subiu até o lugar da morte sem abrir a boca. Por mais que ele apanhasse, por mais que ele fosse humilhado, por mais que ele fosse cuspido, por mais que fizessem tudo contra ele não falou nada. A única coisa que eu ouvi ele dizer é: pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguns vão dizer que o filho de Simão Cirineu fala: pai, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o Cordeiro mudo levado ao matadouro. Pai, você não teve só a gotinha do sangue do Cordeiro, mas você teve um encontro verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso que fez carne e habitou entre nós. Está entendendo? Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus e mal sabia ele que aquela hora era o momento mais impactante da vida dele. Jesus é sentenciado à morte. Lucas capítulo 19, verso 40 vai dizer assim: Jesus morreu. Você já conhece bem a história. Tentaram quebrar as pernas de Jesus, mas não conseguiram. Então o soldado enfia a lança e sai água e sangue. Sangue e água. Mostrando que ele derramou todo o seu sangue por nós. Mas no momento em que Jesus ele se entrega à morte, porque ninguém podia matar Jesus. É interessante porque muita gente fala assim: os romanos mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, e se Jesus voltar hoje, eles vão matá-lo novamente. Ei, ninguém podia matar Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus falou: Senhor, Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus não tivesse falado: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele não morreria. Está entendendo? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Ele não morreria. Então, por mais que o chicoteassem, por mais que o humilhassem, que o batessem, era necessário que ele se entregasse à morte. E ao Jesus se entregar à morte, Lucas vai dizer que tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, um amor,
e com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Embalaram o corpo de Jesus, perfumaram o corpo de Jesus, levaram Jesus para o sepulcro. Mas no sábado pela manhã, e no dia seguinte, Mateus capítulo 27, 62 ao 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, Pilatos, lembra-nos de que aquele enganador chamado Jesus, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite, e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selando a pedra. Alguns vão dizer que era necessário 5 homens para mover a pedra que fechava o sepulcro de Jesus. Alguns vão dizer que esse cidadão, que vai até Pilatos, ele pede a guarda. Aí uma guarda romana era composta de quase 600 homens, mas há alguns historiadores que dizem que tinha de 10 a 30 homens rodeados diante do sepulcro de Jesus. Tudo isso para guardar um morto. Tudo isso para guardar alguém que não representava mal algum. Alguns vão dizer que a história de Jesus é uma farsa. Alguns vão dizer que a Bíblia não presta. Alguns vão dizer que pastor de vocês usa a Bíblia. Mas a verdade é a seguinte: se a Bíblia é uma farsa, por que ela é proibida em alguns países? Se a Bíblia é uma farsa, por que ela é tão real? Por que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã? Ela já vem nos dizendo todas as coisas que têm acontecido dia após dia, e as pessoas não conseguem entender. Ah, mas é que os cientistas descobriram isso. Mas já estava na Bíblia. Mas os dinossauros já estavam na Bíblia. Mas isso já estava na Bíblia. Mas e o meteoro que matou os dinossauros também já estava na Bíblia. Está entendendo? Então a Bíblia é muito mais atual do que o cientista de amanhã que vai fazer uma descoberta. Muito mais atual do que o jornal de amanhã. Agora eu penso nesses homens saindo de casa, foram escalados para trabalhar de última hora. Aí o cara chega para a mulher dele e fala assim: ei, a gente ia sair hoje, mas fui escalado para trabalhar. Aí tu sabe como é que é, não posso negar o serviço. Ei, mas tu vai fazer o quê? Nós vamos ficar lá no cemitério, selando o sepulcro. Ué, mas como assim, o morto? Foi o que mandaram fazer. Ei, vou ter que ir para o cemitério. Eu vou ter que trabalhar hoje. Eu já tinha 300 mil coisas, mas nos escalaram para ficar lá, tomando conta do corpo de Jesus. Só que o mais interessante eu fico pensando nesses homens. Só que eu penso em inglês, sabe que eu penso em inglês, né? Mas aí o cara olha para o outro e fala assim: Jonas, como é que tá aí? Aí o Jonas responde lá: tudo tranquilo, nada diferente. Nenhum dos discípulos daquele enganador, nadinho. Ei, Gabriel, como é que tá aí do teu lado? Nadinha. Fael, e aí? Alguma coisa diferente? Nothing diferente. Nadinha diferente. Tudo tranquilo. Neca de catiquirico. Como é que é? Neca de catiquirico. Você fala isso não, cara. É difícil. Então,
nada diferente. Não vi nada diferente até agora. E aí, né, aqueles guardas, tudo tranquilo, tudo de boa. Até que de repente um deles falou: ô, Jonas, não olha agora não, mas tem um negócio atrás de você, muito grande. Ei, Jonas, não, tem alguma coisa aí, não olha não. Eu fico pensando naqueles homens completamente desesperados, porque eis que houvera um grande terremoto. Porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, tremeram e ficaram muito assombrados, assustados e como mortos. Está entendendo? Até então não tinha nada, mas de repente, um terremoto, um anjo gigante. Aqueles homens agora tremem, se apavoram, ficam completamente desesperados e como mortos diante dele, né? Aí a Bíblia vai dizer: no primeiro dia da semana, de madrugada, por volta das 5, 6 horas da manhã, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aí a Cíntia vai falar: eu te falei que era uma mulher só. Mas aí, o outro evangelho vai dizer Maria Madalena e a outra Maria. E o outro vai dizer Maria Madalena e mais outras duas mulheres. Né? Maria Madalena e mais duas mulheres. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Domingo de manhã, as mulheres chegam no túmulo e a preocupação delas, a dificuldade delas é: quem será que vai remover a pedra para que a gente possa passar o perfume no corpo de Jesus? Quem vai remover a pedra para que a gente possa ver o nosso Senhor? Mas de repente elas chegam diante do sepulcro. A pedra estava removida. Os guardas já estavam desesperados, já tinham sumido. Os guardas já não sabiam mais onde estava um sequer. E a Bíblia vai dizer que esses homens, eles vão até o Sinédrio, eles vão até eles e falam assim: ei, um anjo fez isso e aconteceu. Eles falam: não, vocês não podem contar essa história de forma alguma. A Bíblia vai dizer que pagaram muito dinheiro aos guardas para que eles dissessem que os discípulos de Jesus foram na madrugada e roubaram o seu corpo. A guarda, um exército romano de homens fortes, preparados para a guerra, preparados para a luta, foi assaltado, roubado por pescadores, por cobradores de impostos, homens que não estavam preparados para a guerra. Mas eles receberam muito dinheiro para mentir sobre Jesus. E quando eu penso nisso, eu falo: paz, quantas das vezes nós somos mesquinhos diante do Senhor? Enquanto aqueles homens receberam muito dinheiro para mentir que Jesus havia sido roubado o seu corpo, nós muitas das vezes mesquinhamos para ofertar, para falar: Jesus vive e pode transformar vidas. Jesus vive e Ele transformou a minha vida. Ei, Jesus vive e Ele pode transformar o meu bairro. Deus, Ele pode transformar a minha cidade. Muitas das vezes nós somos mesquinhos ao entregar, mesmo tendo certeza de quem Ele é e o que Ele fez na nossa vida. Mas as mulheres chegam e ficam desesperadas. Roubaram o corpo do nosso mestre. Ele subiu, né? Aí a Bíblia vai dizer que elas correram até onde estava Pedro e o outro discípulo. Aí a outra versão, a quem Jesus amava, é aqui mesmo.
correram até aqueles discípulos e falaram assim: ei, roubaram o corpo do nosso mestre, roubaram o corpo do nosso mestre. Ele sumiu, ele não está mais lá. Dá para entender isso, né? Mas quando você vai na Bíblia, no outro evangelho, isso que é bom ver todos os evangelhos, tá? Essas mulheres estavam desesperadas, achando que roubaram o corpo. E o que acontece? O anjo aparece a elas: ei, aquele que vocês estão buscando já não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Agora elas vão correndo até os discípulos e dizem: ei, Jesus não está lá, o corpo dele não está lá. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro e o outro discípulo saem correndo. Pedro fica para trás, porque o discípulo a quem Jesus amava corre mais, chega diante do túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no túmulo e também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Mumificaram Jesus, colocaram ele no túmulo, todo enrolado em lençóis. Jesus ressuscitou. Os lençóis estavam jogados, mas aquele lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava jogado junto com os lençóis, mas enrolado em lugar à parte. E aí eu tive aula com um judeu chamado José não sei o que, eu esqueci o nome do homem, Yosef não sei o que lá, Ben Davi. Aí, né, Yosef, José, Ben Davi, filho de Davi. Ben e Bar significam filho dele, né? Então ele diz que ele era ele é da descendência de um dos escravos de Davi. Não, era da descendência de um dos escravos de Davi, né? Aí o nome dele é Yosef Ben Davi, alguma coisa lá, não sei o que, Ben Davi. Porém, aí ele explica a cultura judaica. Ele falou: não, sabe o que significa essas coisas? Que na nossa cultura, se você vai num restaurante, ou se você vai, né, em algum lugar que você come na casa de alguém, você pega o seu guardanapo, o seu lenço, você seca a ponta dos dedos, a barba, limpa a barba, dobra de novo, depois você sai da mesa. Se você dobrar o lenço, significa que você ainda vai voltar à mesa. Se você está num restaurante, significa que você gostou da comida e um dia você vai voltar. Significa que você vai voltar. Agora, se você pegar, secar os seus dedos, limpar a sua barba, a sua boca, botar o lenço de qualquer jeito, significa: acabei, não vou comer mais e não vou voltar mais. No momento em que os lenços de Jesus estavam de qualquer jeito ali, mas existia um lenço à parte, dobrado, significa que Jesus estava dizendo: ei, eu fui, mas eu vou voltar. A promessa de voltar se cumpre aí. A promessa e a palavra de Jesus é: eu fui, mas eu vou voltar. Para minha e para a sua vida, Jesus estava deixando bem claro naquele lenço dobrado: eu irei voltar. Por mais que o inimigo tenha tentado, por mais que a morte tenha tentado, ele venceu a morte. Aleluia! Um lenço dobrado à parte. São pequenos detalhes que nós precisamos observar na Bíblia. Um homem que foi para receber uma gota do sangue foi banhado no sangue. Um homem que agora chega diante do sepulcro, olha só os lenços e ele realmente não está aqui. Mas Pedro, que era mais ousado, peraí, deixa eu olhar. Opa, deixa eu ver se tem algum sinal. Ali, um lenço dobrado à parte. Quero te pedir para se colocar de pé.
Eu quero que você entenda que, por mais que passemos dificuldades adversas, por mais que venhamos enfrentar situações dia após dia contra a nossa vida, contra o nosso emprego, contra a nossa saúde, contra a nossa nação, nós precisamos sempre lembrar do detalhe. Ei, Jesus colocou aquele lenço dizendo: ei, um dia eu vou voltar. Ei, o mal já não poderá mais colocar nada em você, a mão em você. O mal já não irá sobreviver contra você, porque Ele morreu por mim e você. Ele morreu por mim e por você. E ao tempo em que nós precisamos entender é que Jesus estava dizendo: ei, a minha morte é para trazer redenção, a minha morte é para trazer salvação, transformação, cura, glórias. Do mesmo jeito que eu falei sobre Barrabás, um homem que estava sentenciado à morte. Eu e você estávamos sentenciados à morte. Eu e você estávamos sentenciados àquela cruz. Mas Jesus naquele dia foi substituído por Barrabás. Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele se entregou por mim e por você. E nós fomos